Aos 59 anos, não foi a carta de demissão que me doeu mais. Foi a reação do meu próprio filho. Receber aquele envelope pardo da empresa em que trabalhei por mais de 30 anos foi como assistir a um filme em câmera lenta. As palavras "a reestruturação" e "a desligamento" se arrastaram pela sala fria de recursos humanos com a elegância de uma sentença de morte. Saí da empresa segurando uma caixa de papelão, onde o porta-retratos com a foto de Daniel bebê tremia em minhas mãos. Cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Daniel morava comigo desde que terminou a faculdade, 2 anos atrás. Com 31 anos, era analista de sistemas, ganhava bem, mas preferia continuar sob o meu teto para juntar dinheiro. Nunca me importei. Era meu filho. E uma mãe ajuda, mesmo quando o mundo inteiro desmorona. A sala estava com aquele cheiro forte de miojo com tempero artificial. Ele estava no sofá, jogando videogame, sem camisa, com os pés sobre a mesinha de centro. Não levantou os olhos da tela. "Daniel, preciso conversar com você." Ele bufou, pausando o jogo com impaciência. Jogou o controle para o lado. "Fala." Sentei devagar na poltrona em frente a ele. Respirei fundo. "Eu fui demitida hoje." Ele franziu o senho. Pela primeira vez, tirou os olhos da televisão. "Como assim?" "A empresa está fazendo cortes. Recebi a carta hoje de manhã." Não houve aviso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que esperei, tola que sou, ser de empatia. Mas então ele se levantou, coçou a nuca e disse: "Tá, mas você vai arrumar outro emprego, né?" "Eu vou tentar, claro. Mas você sabe como é difícil para uma mulher da minha idade conseguir recolocação." "Ah, mãe," ele interrompeu com uma risada nervosa. "Não dá para você morar aqui sem contribuir, entendeu? Tipo, eu não vou pagar aluguel e te sustentar. Ainda mais com as contas do carro, do condomínio." Senti meu rosto arder. "Daniel, eu sou sua mãe. Eu te sustentei por mais de 30 anos. Nunca cobrei um centavo seu." Ele balançou a cabeça, cruzando os braços. "Isso não importa agora. O que importa é que você não tem mais renda. E, sendo sincero, é quase impossível você arrumar outro emprego nessa idade. Você está me mandando embora?" "Não é isso, mas é melhor arrumar um lugar para você ir sério. Vai ser melhor para nós dois. Vai ser melhor para nós dois." Essas palavras giraram na minha cabeça como uma faca com a lâmina virada para dentro. Levantei-me com dificuldade, sentindo as pernas trêmulas. Fui para o meu quarto. A caixa com minhas coisas ainda estava no carro. Ele nem sequer perguntou como eu me sentia. Deitei na cama e deixei que as lágrimas corressem livres. Não era apenas a dor de perder o emprego. Era a certeza de que o amor incondicional de uma mãe, quando não é retribuído com respeito, transforma-se em angústia. Mas eu não estava completamente desamparada. Na semana anterior, recebi uma carta de um advogado. Uma tia distante por parte de mãe havia falecido. Uma mulher com quem eu mal falava, mas que, por não ter herdeiros diretos, decidiu deixar toda a sua herança para mim. 5 milhões de reais. Tudo legalizado, depositado em uma conta esperando apenas minha assinatura. Eu não havia contado a ninguém. Ainda não parecia real. Mas agora fazia todo sentido. Era como se o universo me desse a chance de virar a mesa. Daniel não sabia. E não saberia por enquanto. Nos 2 dias seguintes, fingi buscar alternativas. Disse que visitaria agências de emprego, que tentaria conversar com antigos colegas. Tudo mentira. Passei as tardes no escritório do advogado, assinando os papéis, transferindo os fundos para uma nova conta no meu nome, em outro banco, onde nenhum familiar jamais sonharia procurar. Na noite de domingo, ele entrou no meu quarto sem bater. "Mãe, eu conversei com a Vanessa. A gente acha melhor você procurar outro lugar mesmo." Vanessa era a namorada dele. Aquela que eu deixava dormir aqui quase todas as noites. Aquela que tomava meu café da manhã sem nunca agradecer. Aquela que eu vi, outro dia, revirando minha gaveta de joias achando que eu estava dormindo. "Eu entendi, Daniel", respondi, encarando o teto.
Ele pareceu surpreso com minha docilidade. Sorriu, como se tivesse vencido alguma batalha. Que bom! Se precisar de ajuda para empacotar as coisas, eu dou conta, cortei. Naquela noite, levantei-me devagar, peguei a antiga mala de couro que herdei da minha mãe e comecei a guardar apenas o necessário. Não levaria tudo. Só o essencial. O resto eu deixaria para trás. Ele não me ajudou. Nem perguntou se eu tinha para onde ir. Apenas seguiu jogando videogame, como se estivesse me expulsando de um hotel e não da casa em que cresceu. Na manhã de segunda-feira, desci com a mala, vesti meu melhor casaco, calcei os sapatos de salto que guardei por anos e entrei no carro com um sorriso contido. Dirigi sem olhar para trás. O destino era outro bairro. Outra vida. Outra mulher. Agora sim, eu podia começar a construir o plano. A mulher que saiu daquela casa não era a mesma que entrou 31 anos antes com um bebê nos braços. A mulher que saiu estava ferida. Mas também estava rica. E disposta a ensinar a lição mais amarga da vida a um filho ingrato. Ele me tirou do lar. Eu tiraria tudo dele. A primeira noite fora da casa em que morei por mais de 3 décadas foi um exercício de contenção. Conter a raiva, conter as lágrimas, conter a vontade de voltar atrás e bater na porta gritando por justiça. Mas a justiça não se pede. Justiça se faz. E eu estava prestes a fazer a minha, com toda a calma que só a dor bem amadurecida permite. Instalei-me em um apartamento mobiliado de alto padrão, bem longe de onde Daniel morava. O condomínio era silencioso, com vista para o parque e um portão que se fechava automaticamente. Nenhum barulho de videogame, nenhuma risada falsa da Vanessa, nenhum olhar de desdém. Era o primeiro silêncio verdadeiro que escutava em muitos anos. Naquela noite, sentei-me no sofá da sala nova e encarei minha própria imagem refletida no vidro da varanda. Havia olheiras profundas sob meus olhos, os cabelos começando a embranquecer nas têmporas, as mãos marcadas por rugas. Mas o que me doía mesmo era a cicatriz invisível que Daniel deixou em mim com suas palavras. Você não tem mais renda. É quase impossível você arrumar outro emprego. É melhor arrumar um lugar para você ir. Ele sequer perguntou se eu estava bem. Se eu tinha para onde ir se precisava de ajuda. E a Vanessa? Riu. Riu quando passei com a mala pela porta. Uma risadinha abafada, como quem segura um escárnio para não parecer cruel demais. Mas eu vi. Eu ouvi. Eu senti. Pois bem. Liguei o notebook que o advogado me dera junto com os documentos da herança. A tela acendeu e me deparei com os extratos bancários, os imóveis deixados pela tia, os investimentos que agora estavam sob minha tutela. Era um império esquecido, administrado com frieza por uma mulher solitária que não confiava em ninguém. E agora, por alguma ironia cósmica, estava tudo em minhas mãos. Sorri. Nos dias seguintes, dediquei-me à construção da minha nova identidade. Não no sentido literal, mas na essência. Transformei-me em Maria Cristina de Albuquerque, empresária, consultora, investidora. Comprei roupas novas, ajustei meu corte de cabelo, atualizei meus documentos. Fiz tudo com a calma de quem sabe que o tempo é o maior cúmplice da vingança. Daniel não fazia ideia de onde eu estava. Nem se importou. 2 dias depois que saí, mandou uma única mensagem. Boa sorte na sua nova vida. Espero que entenda, mãe. Espero que entenda. Entender? Entendi tudo. Fui até o shopping mais luxuoso da cidade e entrei na primeira loja de decoração refinada. Comprei móveis novos, tapetes persas, quadros de artistas consagrados. E também comprei um carro. Não qualquer carro, um sedã executivo, blindado, preto, com bancos de couro e cheiro de vitória. Na semana seguinte, soube por um antigo vizinho que Daniel e Vanessa estavam tentando me substituir. Contrataram uma diarista, trocaram as cortinas da sala e até mexeram nos armários. Ele estava feliz, diziam. Livre. Era isso que ele chamava de liberdade? Expulsar a mãe e abrir espaço para a namorada viver como rainha? Pois bem. Ele queria liberdade. Eu lhe daria uma queda livre. Iniciei a primeira etapa do meu plano.
Comecei a investir silenciosamente em imóveis na região onde Daniel morava. Casas antigas, galpões, terrenos abandonados. Com o nome da minha empresa recém-registrada, Horizonte Empreendimentos, comprei cada pedaço de terra ao redor da rua dele. Contratei arquitetos, engenheiros e construtoras. Em poucos meses, o bairro todo mudaria. E o aluguel, claro, subiria como foguete. Mas Daniel só descobriria isso quando fosse tarde demais. Em paralelo, também fiz questão de comprar a dívida do apartamento onde ele morava. Sim, porque mesmo se dizendo responsável e ajuntando dinheiro, Daniel estava com 2 anos de parcelas pendentes do financiamento que o pai dele deixou. Bastou uma ligação ao banco certo, com o valor certo, e a escritura foi transferida discretamente para uma empresa de fachada com sede em outro estado. Agora, tecnicamente, o imóvel era meu. Ele só não sabia disso ainda. Na tarde de sexta-feira, recebi um e-mail da empresa que havia contratado para fazer as reformas no prédio vizinho ao dele. Um shopping a céu aberto seria construído ali, com prazo de 9 meses. O barulho começaria em 2 semanas. O fluxo de caminhões e máquinas pesadas tornaria aquele lugar um inferno. E foi aí que percebi o quanto minha vingança estava só começando. Em um domingo ensolarado, resolvi passar pela rua onde meu filho morava. Estacionei o carro novo do outro lado da calçada, com os vidros escurecidos. Ele saiu de casa de mãos dadas com Vanessa. Os dois riam, despreocupados. Ela carregava uma sacola de pão francês e ele, o celular no ouvido. Observei. E anotei mentalmente os horários, os movimentos, os hábitos. Não se pode atacar onde há vigilância. Mas também não se espera por justiça onde tudo parece confortável. Na segunda-feira, solicitei a ordem de despejo. O apartamento tinha dívida acumulada de IPTU e condomínio. E agora que a escritura estava em nome da empresa Horizonte Empreendimentos, cabia a mim decidir o que fazer com o inquilino inadimplente. Enviei a notificação formal por correio. Com a AR, quis o prazer de ver sua assinatura no recibo de algo que ele não entenderia de imediato. 2 dias depois, Daniel ligou. Oi, mãe. Recebi um negócio aqui, um papel estranho. Você sabe o que é isso? Diz que vão leiloar o apartamento. Você mexeu com alguma coisa? Daniel, respondi com voz firme, eu só estou tentando entender, filho. Como é que alguém com um bom emprego não paga o próprio apartamento? Não era você quem dizia que eu era um fardo? Pois agora o mundo vai te mostrar o que é caminhar sozinho. Mãe, espera. Eu não sou mais sua mãe, Daniel. Não depois do que você fez. E essa é só a primeira carta. Outras virão. Desliguei. Sentei-me à mesa, servi-me uma taça de vinho tinto e sorri. A cada gole, eu degustava o gosto de uma vingança em processo. Não havia pressa. A dor que ele me causou foi fria, calculada. E assim seria o meu troco. O silêncio da minha nova casa era tão espesso que, por vezes, parecia conversar comigo. Cada passo que eu dava no chão de mármore polido ecoava como uma lembrança da mulher que fui, e da mulher que agora me tornava. Já não era mais apenas a mãe do Daniel. Agora, eu era Maria Cristina de Albuquerque, herdeira de uma fortuna inesperada, empresária recém-estabelecida, e dona de um coração que sangrava, mas que batia com a firmeza de quem jurou nunca mais ser subestimada. As notícias da ordem de despejo começaram a circular entre os vizinhos do meu antigo bairro. Não tardou para que alguns me procurassem, velhos conhecidos, gente que antes me cumprimentava por educação e agora me ligava com reverência, ao saberem, por um vazamento estratégico, que a nova proprietária da área era uma mulher misteriosa, muito rica, que estava reestruturando o quarteirão inteiro. Era exatamente isso que eu queria, causar burburinhos sem mostrar o rosto. Ser uma sombra poderosa. Enquanto isso, Daniel começava a experimentar o gosto amargo da insegurança. Recebi, por meio de um corretor de confiança, a notícia de que ele havia tentado vender o carro às pressas. Estava desesperado. O valor do aluguel havia dobrado, e agora ele não tinha nem como renegociar a dívida do financiamento. A casa já não era mais dele, era minha. E, se quisesse ficar, teria que pagar aluguel a preço de mercado. Mas ele ainda não sabia disso. Poderia tê-lo confrontado.
Poderia ter ido pessoalmente bater à porta dele, com todos os papéis na mão. Mas isso seria fácil demais. E, francamente, eu queria mais. Eu queria que ele sentisse o que eu senti. Queria que ele provasse da solidão, da impotência, da humilhação de ser descartado por alguém que deveria protegê-lo. Lembrei-me de quando ele era pequeno, deitado no meu colo, com febre. Passei noites em claro com ele, segurando sua mãozinha trêmula, cantando baixinho para acalmá-lo. Quantas vezes deixei de comer para garantir que ele tivesse merenda na lancheira? Quantas festas eu perdi, quantos desejos eu engoli, só para garantir que ele tivesse um futuro? E ele me jogou fora como se eu fosse uma empregada velha. Não. Ele não merecia misericórdia. Com um nome novo, Maria Cristina de Albuquerque, abriu uma empresa de investimentos. Algo pequeno, discreto, mas com boa aparência. Um endereço nobre, recepção com café gourmet, secretária bilingue e uma sala impecavelmente decorada. Fiz questão de contratar jovens que lembravam a mim no início da carreira, esforçadas, invisíveis, subestimadas. Garotas que só precisavam de uma chance, a chance que eu não tive quando precisei. E entre os meus primeiros investimentos, escolhi um bem específico, a startup na qual Daniel tentava entrar como sócio minoritário. Ele sempre teve essa ilusão de que era visionário. Falava sobre ideias mirabolantes de aplicativos, de plataformas digitais, de criptomoedas. Um sonho atrás do outro, todos enterrados na areia fofa da sua própria arrogância. A proposta da startup era interessante, confesso. Uma plataforma de automação para pequenas empresas. Algo promissor, embora mal gerido. Entrei com o capital de forma anônima, através de um fundo que criamos apenas para isso. E, ao ver que o aporte havia salvado o projeto, Daniel comemorou como se tivesse vencido o mundo. Ele não sabia que eu estava no comando. Comecei a receber cópias dos relatórios. Vi suas sugestões tolas sendo vetadas pelo novo conselho, onde minha palavra tinha peso definitivo. O ego dele começou a se irritar. Discutia com os sócios, batia a boca, ameaçava sair. E eu, por trás da cortina, sorria. Não era vingança gratuita. Era pedagógica. Certo dia, encontrei um envelope no hall do prédio onde minha empresa funcionava. Estava endereçado a Maria Cristina de Albuquerque. Dentro, havia uma proposta. Era Daniel, oferecendo consultoria para a empresa. Disse que ouvirá falar bem da nova gestora e que gostaria de contribuir com seu know-how. Ri. Guardei o envelope na gaveta e pedi que minha secretária retornasse o contato, dizendo que, no momento, não havia vagas. Mas que manteríamos o currículo em nosso banco de talentos. Nada mais humilhante para um homem como Daniel do que ser ignorado com formalidade. Vanessa, por sua vez, foi demitida do emprego. Recebi a notícia com satisfação discreta. Com menos renda entrando em casa, começaram os desentendimentos. Ele chegou a tentar colocá-la para fora. Ela resistiu. Discutiram na frente de vizinhos, gritaram, trocaram acusações. E então, uma semana depois, via as redes sociais dela cheias de fotos novas em um novo apartamento, com outro homem, em outro bairro. Vanessa pulou do barco sem olhar para trás. Daniel ficou sozinho. E foi aí que, pela primeira vez desde minha saída, ele me procurou. Mãe? Atendi com frieza. Pois não, Daniel? Eu queria conversar com você. Sei que exagerei. Falei coisas sem pensar. Estava sob pressão. E agora está debaixo dela, não é? Cortei. Eu errei. Sei disso. Mas estou com problemas. O apartamento, a dívida. Vanessa foi embora. Eu. Não me chame de mãe, interrompi novamente. Você abriu mão desse direito quando disse que não ia me sustentar. Quando me chamou de peso. De fardo. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu só queria uma chance. Uma chance como aquela que eu te dei quando tinha 20 anos e nenhuma experiência? Ou como quando paguei sua faculdade? Ou quando te acolhi de volta quando você foi demitido pela primeira vez? Mãe? Não sou sua mãe. Sou a mulher que você humilhou.
E agora, Daniel, sou também a dona da sua casa, da sua dívida, e da empresa onde você queria trabalhar. Pense nisso da próxima vez que decidir cuspir em quem te deu a vida. Desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Uma paz que não vinha da vitória, mas da justiça. Era engraçado como, mesmo com o coração partido, eu conseguia encontrar satisfação na meticulosidade da minha vingança. Aquilo não era apenas um acerto de contas, era um projeto, uma arquitetura emocional cuidadosamente desenhada por uma mãe ferida, que transformou a dor em combustível. Nos dias que se seguiram à ligação de Daniel, ele continuou tentando contato. Mandava mensagens que oscilavam entre arrependimento e desespero. Ora dizia que sentia minha falta, ora pedia ajuda com os boletos vencidos. Eu lia todas. Respondia nenhuma. Era tarde demais para lágrimas. Um dos meus advogados ligou na quarta-feira para confirmar a reintegração de posse do apartamento. O prazo de 30 dias corria. Daniel receberia a visita oficial dos oficiais de justiça em breve. O valor das dívidas ultrapassava o que qualquer negociação cobriria, e ele estava prestes a perder tudo. E mesmo assim, mesmo após tudo que ele me fez, houve uma pontinha de hesitação. Por um breve instante, pensei em desistir. Pensei no menino que um dia ele foi, na primeira vez que me chamou de mamãe, no primeiro desenho que trouxe da escola com rabiscos dizendo eu te amo. Mas então, como uma labareda dentro do peito, a lembrança da frase dele queimou de novo. Eu não vou pagar aluguel e te sustentar, mãe. É melhor arrumar um lugar para você ir. Não havia como esquecer aquilo. Era a minha hora. Na semana seguinte, organizei um jantar. Formal, discreto, requintado. Encomendei pratos finos, contratei uma chefe particular, organizei tudo nos mínimos detalhes. Convidei sócios, advogados, e sim, mandei o convite também para Daniel. Mas não com o meu nome. O envelope vinha com o selo da Horizonte Empreendimentos e o nome da anfitriã era Maria Cristina de Albuquerque. Ele aceitou, é claro. O convite mencionava oportunidades de investimento, e Daniel, sempre ambicioso, não perderia uma chance de se promover. Chegou de terno barato, com o cabelo mal cortado, o semblante cansado de quem não dormia direito há semanas. Fingiu confiança. Um papel que ele não sabia mais representar. A recepção foi feita em um salão luxuoso, no alto de um edifício empresarial que recém-inauguramos. A vista da cidade à noite era de tirar o fôlego. Ele entrou e olhou ao redor, deslumbrado. Eu observava de longe, por trás da divisória de vidro espelhado, enquanto o garçom lhe oferecia vinho francês. Aos poucos, os convidados se acomodaram. Mandei servir a entrada. Daniel olhava o relógio, ansioso para saber quem era a tal empresária misteriosa por trás da Horizonte. Até que as luzes se apagaram por um instante, e eu entrei. Vestia um conjunto azul escuro de alfaiataria, joias discretas, cabelo preso em um coque elegante. Quando me aproximei, o olhar dele congelou. Boa noite a todos, anunciei, com a voz firme. Sou Maria Cristina de Albuquerque, fundadora da Horizonte Empreendimentos. E é uma honra tê-los aqui para este jantar que simboliza não apenas uma expansão de negócios, mas também o fechamento de um ciclo. Daniel estava branco. Os olhos arregalados. Tentou esboçar um sorriso. Mãe? Por favor, interrompi, não me chame assim esta noite. Hoje sou apenas a mulher que reconstruiu a própria vida depois de ser deixada no meio da tempestade. O salão mergulhou num silêncio constrangido. Quando fui expulsa da minha casa, continuei, por estar desempregada e ser considerada um fardo, eu decidi que transformaria minha dor em algo maior. E foi exatamente isso que fiz. Eu investi. Eu comprei. Eu construí. Pausa dramática. Todos atentos. Comprei sua dívida, Daniel. E agora, legalmente, você será removido do imóvel. Comprei também a startup onde tentou se infiltrar. E sim, fui eu quem vetou sua entrada. Eu estava ali o tempo inteiro, observando. Ele engoliu seco. Por quê? Murmurou, sem força. Por que tudo isso? Porque você quebrou algo em mim que não podia ser consertado com desculpas. Não foi só a casa que você tirou de mim. Foi a dignidade.
A confiança. O amor de mãe que sempre te sustentou. E por isso, decidi que você também teria que aprender a viver sem chão. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. O rosto pálido, os lábios tremendo. Olhou ao redor, como se esperasse que alguém interviesse, mas ninguém o faria. Todos sabiam quem tinha o poder ali. E não era ele. Ah, e antes que você pense em recorrer, acrescentei com calma, todos os documentos estão legalmente registrados. Os prazos expiraram. Suas chances foram todas ignoradas. Assim como você ignorou o meu pedido de ajuda naquele dia. As luzes voltaram a acender por completo. A sobremesa foi servida. Os convidados voltaram a conversar, disfarçando o clima tenso. Daniel continuou ali, parado, com a taça na mão, como se tivesse levado um tapa que ecoava na alma. Aproximei-me devagar. Olhei bem dentro dos olhos dele e disse em tom baixo, para que só ele ouvisse. A diferença entre nós dois, Daniel, é que eu jamais jogaria meu próprio filho na rua por estar em dificuldade. Você jogou sua mãe. E agora o mundo devolve exatamente o que você plantou. Virei-me e fui embora. Não precisei olhar para trás. Eu sabia que ele não esqueceria nunca mais. Naquela noite, dormi pela primeira vez em muito tempo com o coração leve. Não por ter me vingado, essa palavra ainda me soava amarga demais para ser dita com gosto. Mas por ter reencontrado algo que julgava perdido, minha própria voz. A mulher que eu via no espelho agora não era mais a sombra apagada da mãe sempre disponível, sempre cansada, sempre disposta a perdoar. Era alguém que havia se reerguido sobre os escombros de uma rejeição cruel, e que agora se permitia existir por si, e não por alguém. Nos dias que se seguiram ao jantar, Daniel me mandou dezenas de mensagens. Algumas carregadas de culpa, outras tentando parecer neutras, como se ainda tivesse alguma chance de recuperar terreno. Houve uma, em especial, que me fez fechar os olhos e respirar fundo. Eu estava perdido, mãe. Eu não sabia o que estava fazendo. Todo mundo comete erros. Você não pode apagar tudo o que vivemos por causa de um momento ruim. Mas não foi apenas um momento. Foi a decisão dele. Fria. Consciente. Calculada. Ele olhou para mim naquela sala e me descartou. Como se uma mãe fosse um móvel antigo. Como se anos de dedicação pudessem ser ignorados por alguns boletos e um pouco de conveniência. Não. Eu não podia apagar tudo o que vivemos. Mas também não podia continuar fingindo que aquilo não havia me marcado. No fim daquele mesmo mês, o despejo foi executado. Daniel teve 48 horas para sair do apartamento. Não houve escândalo. Não houve briga. Ele empacotou suas coisas, calado, e deixou o prédio sem sequer olhar para os lados. Dizem que foi morar em um apartamento pequeno, alugado, no subúrbio, com o dinheiro que ainda lhe restava. Quanto a mim, transformei a empresa em um centro de investimentos voltado exclusivamente para mulheres acima dos 50 anos. Era minha forma de devolver algo ao mundo, mas, desta vez, sem permitir que ninguém abusasse da minha generosidade. Estabeleci critérios rígidos, contratos bem escritos, cláusulas inegociáveis. Minha vida social também mudou. Fiz novas amizades. Conheci outras mulheres com histórias semelhantes. Algumas haviam sido descartadas por filhos, outras por maridos, outras ainda pela própria família. Nós nos reuníamos todas as quintas-feiras, em jantares discretos, longe de olhares curiosos. Ríamos, chorávamos, brindávamos. Éramos sobreviventes. Mas faltava um capítulo final. Uma espécie de ponto final que ainda me escapava. Foi por isso que, 3 meses depois do jantar, escrevi uma carta. Não era uma carta de reconciliação. Era um testemunho. Daniel. Eu poderia começar dizendo que te perdoo. Mas isso seria mentira. O que você fez comigo deixou marcas que talvez nunca desapareçam. Você me ensinou algo doloroso, que o amor de uma mãe, quando entregue sem limites, pode se tornar uma arma nas mãos erradas. Durante anos, eu fui tudo para você. Mãe, amiga, suporte financeiro, psicóloga, enfermeira, cozinheira. E quando eu precisei de um pouco de compreensão, você me mandou embora. Sei que agora a realidade bateu à sua porta.
Sei que a solidão que você sente é parecida com aquela que eu senti quando fechei a porta daquela casa pela última vez. E não me alegro com isso. Mas também não me compadeço. Você precisa entender que o amor de uma mãe não é incondicional no sentido que você imagina. Não é eterno como se fosse um dever. É um afeto construído, alimentado, sustentado e pode ser destruído por palavras frias, por atos cruéis, por desprezo. Eu renasci, Daniel. Com dor, mas também com dignidade. Com mágoa, mas também com força. Você me ensinou a ser dura. Agora viva com a consequência. Maria Cristina de Albuquerque. Dobrei a carta, coloquei-a em um envelope simples, e pedi para que fosse entregue em mãos por um dos meus advogados. Não queria vê-lo. Não queria ouvir sua voz. Só queria que ele soubesse, sem sombra de dúvida, que eu não era mais dele. Que a mulher que ele jogou fora agora estava inalcançável. E que, acima de tudo, nunca mais me deixaria ser humilhada por ninguém. Na sexta-feira seguinte, fui até a praia. Fiquei de pé na areia, olhando o mar, com um vestido leve esvoaçando ao vento. Levei comigo apenas um colar com a foto de Daniel pequeno, ainda sorridente, antes de tudo desandar. Olhei para aquela imagem e me despedi. Não com raiva. Não com rancor. Mas com a clareza de quem entendeu que algumas perdas não precisam ser restauradas. Precisam ser libertadas. Quando voltei para casa, havia uma única mensagem no celular. Mãe, li sua carta. Não tenho palavras. Espero que um dia possa me perdoar. Não respondi. Apaguei a mensagem, desliguei o telefone, e acendi uma vela sobre a mesa da varanda. Era o fim. Mas também era o começo de uma vida inteira só minha. Fim.